Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui novamente para trabalhar com vocês com essas aulas remotas. Espero sim que estejam todos bem em casa, família esteja muito bem, com saúde, que é o mais importante. Nossa aula de hoje será sobre cadeias e teias alimentares. O que é que nós vamos estudar? Cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores, teia alimentar. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês, caderno, um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Preparados, então? Vamos trabalhar? Primeira coisa que nós vamos trabalhar vai ser com cadeia alimentar. O que vem a ser uma cadeia alimentar? O nosso ecossistema ele é formado por fatores abióticos e bióticos. Bióticos são os seres vivos, ou seja, animais e vegetais. Abióticos são influências como luz, temperatura, calor e frio, água, composição do solo, pressão, radiação, raios solares, né? Tudo isso forma os fatores abióticos. Então, voltando, ele é formado por fatores abióticos e bióticos numa relação de transferência de energia e matéria por meio da alimentação. Por isso, cadeia alimentar é uma transferência de matéria e energia por meio da alimentação. Claro que todo o ecossistema sendo influenciado por fatores abióticos e bióticos. Então, é todo um conjunto. É uma relação em conjunto que forma esse ecossistema. Aqui nós temos o nível trófico. O que vem a ser um nível trófico? Nada mais é do que um nível alimentar. Ele representa cada etapa da cadeia alimentar. Por exemplo, aqui eu representei desde o capim até chegar ao homem, que somos nós seres humanos. Nós necessitamos crescer, desenvolver, reproduzir. Para isso, nós precisamos de um alimento. Esse alimento, carne, por exemplo, proveniente do boi, leite proveniente da vaca. Só para a gente ter esse tipo de alimento, nós dependemos da vaca e do boi. Só que para a vaca e o boi poder crescer e desenvolver, eles precisam de um alimento para eles, que é o capim. E aqui nós formamos, sim, uma cadeia alimentar, onde nós temos uma troca de matéria e energia entre os seres vivos por meio da alimentação, ok? Só que dentro desse nível trófico, nível alimentar, nós temos duas situações. Nós temos os produtores, que seriam os seres vivos que produzem o próprio alimento, utilizando energia solar e água. E claro que aqui nós lembramos principalmente das plantas e das algas. Esses, por exemplo, eles estão no primeiro nível trófico, no primeiro nível da cadeia alimentar. A gente chama da base da cadeia alimentar. E eles são chamados de autótrofos. Autótrofos são aqueles seres que produzem o próprio alimento. E aqui, explicando toda essa parte de fotossíntese, eu ilustrei ela aqui. Como seria, então? As plantas absorvem, por meio da raiz, elas absorvem água e sais minerais. Por meio da clorofila presente nas folhas verdes, elas absorvem a energia proveniente do sol e absorvem também o gás carbônico. Tudo isso elas utilizam um processo chamado fotossíntese. Para isso elas produzem glicose. Essa glicose vai ser importantíssima. Ela desce para a raiz e ela vai servir de alimento para que a planta possa crescer, desenvolver e reproduzir. Então, a planta
por meio da fotossíntese, ela produz glicose, ela produz energia e ela também produz oxigênio. Então, ela acaba eliminando para o meio ambiente, para todo o ecossistema, oxigênio, que é essencial para nós, seres vivos. Então, esses são os produtores. Esses estão no primeiro nível trófico, no primeiro nível da cadeia alimentar. São os seres autótrofos. Depois disso, nós temos os consumidores. O que são os consumidores? Consumidores são os seres vivos que não produzem seu próprio alimento, mas eles precisam se alimentar. Para isso, eles vão buscar alimentos. Além de buscar alimentos, eles podem também servir de alimento para outros seres vivos. Então, por isso, forma-se uma cadeia. Esses consumidores, eles são classificados em primários, secundários ou terciários. Os primários são aqueles consumidores que eles absorvem a energia acumulada das plantas. Como eles se alimentam especificamente de vegetais ou exclusivamente de vegetais, eles são chamados de herbívoros. Já os consumidores secundários, eles se alimentam dos primários. Só que esses consumidores secundários, eles podem ser classificados em carnívoros, quando eles se alimentam de carne, ou eles podem ser classificados em onívoros, quando eles se alimentam de animais e vegetais. Como nós, seres humanos. Os seres humanos são classificados como onívoros. Onívoros são os que se alimentam de animais e vegetais. Além disso, nós temos os consumidores terciários. Terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários e assim por diante. Então, nós temos, dentro de uma cadeia, nós temos produtores e consumidores. Só que os consumidores classificados em primários, secundários e terciários, certo? Lembrando que os seres humanos são classificados como onívoros. São aqueles que se alimentam de animais e vegetais. Depois disso, nós temos os decompositores. Os decompositores são os micro-organismos vivos, no caso, bactérias e fungos. Eles se alimentam de restos orgânicos, animais mortos, cadáveres, que seriam as fezes, folhas, flores, frutos, que acabam caindo no solo, apodrecem e esses decompositores se alimentam disso. Só que eles vão devolvendo gradualmente isso ao meio ambiente. Por isso que eles são chamados de recicladores. Tá? Então, nessa imagem aqui, aparece os decompositores, os organismos decompositores, bactérias e fungos, e também aqui, ó, nós temos o cogumelo e a orelha de pau, né, que seriam exemplos de decompositores, seres decompositores. Depois disso, nós temos as teias alimentares. Essas teias alimentares, elas são constituídas por vários organismos dos ecossistemas. E elas formam cadeias alimentares que elas se interrelacionam, certo? Numa estrutura mais complexa, que são as teias alimentares. Então, vamos recapitular. Cadeia alimentar é toda matéria e energia que é feita a troca entre os seres vivos por meio da alimentação. Isso é cadeia alimentar. É quando existe uma troca entre os seres vivos de matéria e energia. Teia alimentar é conjunto, união de várias cadeias formando uma grande rede, uma rede mais complexa. Dentro dessa rede, dentro dessa teia, existem os seres que seriam formadores da base dessa teia alimentar e seriam os que estão no topo dessa teia. Ah, tem problema se eu tirar um ou outro daqui? Ah, você poderia dizer, não posso tirar de maneira alguma
base da cadeia ou da teia, também não pode tirar do topo. Por quê? Porque tudo isso existe uma relação em que o equilíbrio no ecossistema. Se você retira um ou outro dentro dessa teia, você acaba desequilibrando o ecossistema e com isso acaba provocando uma interferência muito grande. Pode ter uma superpopulação de determinados seres vivos e isso ocorre um desequilíbrio dentro do ecossistema. Então, por isso que todos dentro da teia alimentar são importantes para que o ecossistema, para que o meio esteja em equilíbrio, ok? Muito bem, espero sim que vocês tenham gostado, tenham entendido como funciona essa relação de produtores, consumidores, primários, secundários, terciários, a diferença entre cadeia e teias alimentares e espero que a gente possa se encontrar no próximo momento. Beijo, me liga, fui!